Deus primeiro selará seus fiéis dentro da igreja. Necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. O convertedor poder de Deus deve penetrar na igreja. Buscai ao Senhor com todo o fervor, abandonai vossos pecados e esperai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Testemunho para Ministros, página 443. Deus diz que o poder de conversão está por vir. Uma mensagem de reforma para santificar o povo deve vir a fim de purificar o sincero. No entanto, precisamos cumprir uma solicitação de Deus. Devemos permanecer em Jerusalém, sua igreja. Mesmo quando você for odiado e rejeitado por seus irmãos. Você deve permanecer e ser fiel. Nosso dever é suspirar e chorar na igreja, e o dever de Deus é selá-la e livrá-la do juízo que logo ocorrerá nas fileiras do povo adventista. A inspiração diz o seguinte: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor, tomam a peito a salvação de almas, verão sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial na obra final da Igreja, no tempo do assinalamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do povo professo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta, da última obra na figura dos homens, cada um com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Testemunhos Seletos, volume 1, página 335. Há uma obra final que Deus realizará em favor da Igreja, mas devemos saber que tudo isso é um favor de Deus para seu povo. A Igreja deve chegar ao ponto de não retornar, o que só um milagre pode resgatá-la de sua condição. Deus vê que somente uma intervenção divina pode ajudar a Igreja a sobreviver. Portanto, faz seu último ato em seu favor. A citação diz: qual é a obra final que Deus faz em seu favor? A alternativa final de Deus é selar os 144.000 fiéis dentro da Igreja, para cumprir a proclamação do alto clamor e para reunir os fiéis que estão na Babilônia. E como diz a citação, é um favor de Deus à Igreja para aqueles que serão encontrados suspirando e chorando no tempo mais sombrio da história de seu povo. Chegou o momento em que Deus está procurando o número de redimidos entre todo o povo adventista do sétimo dia. Se você ler este livreto, não endureça seus corações. Você não deve ignorar a oportunidade que Deus pode estar colocando em suas mãos. Deus já está preparando sua espada para a matança. Amós 9, 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abati-los. Testemunhos para a Igreja. Volume 1, página 189. A espada de Deus certamente virá para colher o joio entre seu povo. De fato, ela é iminente. É preciso fazer uma preparação para esse dia. Os anjos estão preparados para fazer a vontade do Senhor. O selo de Ezequiel 9. Observe que, embora o sábado seja um sinal entre Deus e seu povo, não é o mesmo sinal que Ezequiel 9. De acordo com o que estudamos, Jerusalém é um símbolo figurativo da Igreja Adventista neste tempo. E os juízos descritos em Ezequiel 9 devem ocorrer dentro da cidade, indicando que esses juízos são exclusivamente para sua igreja. Da mesma forma, a matança literal que é executada no local deve ocorrer dentro da cidade, e como os mortos são da igreja, e aqueles que sobrevivem também devem ser da igreja. É uma evidência de que ambos os grupos eram sabatistas. O sábado não é o selo de Deus? A resposta é não. No caso de Ezequiel 9, o sábado não é o selo que foi colocado na testa de todos aqueles que choraram e suplicaram. Entretanto, para serem selados, eles devem estar guardando o sábado e devem pertencer à igreja que guarda o sábado. No entanto, isto não significa que todos serão salvos pela guarda do sábado.
Não devemos esquecer que o selamento segundo Ezequiel 9 foi em Jerusalém e não na Babilônia, o que indica que o sábado foi guardado por todos os seus habitantes. Qual foi o selo de Ezequiel 9? Lemos a seguinte citação: em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. É evidente que o selo é o Espírito Santo, com o propósito de redenção. Esta passagem da Escritura afirma que, ao longo da história, aquele que tem selado para a redenção é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. No entanto, o Espírito USA um meio para colocar esse selo, e ele é o instrumento da verdade. Portanto, o selo que é colocado sobre aqueles que estavam suspirando e chorando na cidade de Jerusalém, mencionada por Ezequiel 9, é a verdade presente trazida pelo Espírito de Deus para selar aqueles que estão separados de Deus e para separar aqueles que estão em um estado de rebelião. Entretanto, ambos os grupos professam a mesma fé e praticam a mesma religião. Ambos são muito parecidos e aparentemente acreditam na mesma coisa, mas é a verdade presente que faz uma separação espiritual, e então a espada de Deus faz a separação física de cada um deles. Se esta verdade for acreditada e aceita por uma alma sincera, será finalmente transformada e, portanto, salva, do qual já foi profeticamente declarado que fará parte dos 144.000. Qual é a verdade que separará os dois grupos? Esta verdade diz respeito ao grande e terrível dia do Senhor sobre Jerusalém, proclamado pelo profeta Elias. A inspiração diz: será que ouvirão sua mensagem e acordarão antes que seja tarde demais? Somente os anjos de Deus podem ver a verdade gravada e vivida em nossas vidas. Portanto, no momento da destruição, os anjos do céu podem ver quem tem a marca da redenção e quem não a possui. Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte de seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção. Carta 126, de 1898. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Eventos finais, página 219. A inspiração afirma enfaticamente o que significa o selo. Uma consolidação da verdade tanto na teoria quanto na prática. Mas que verdade? A Bíblia tem tantas verdades, como sabemos qual de todas essas verdades pode ser a realidade a qual Ezequiel 9 se refere? A resposta é registrada pelo apóstolo Pedro na seguinte citação: portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. Segundo Pedro 1,12. É óbvio que a verdade presente que Pedro pregou para aquele tempo é a crença em um homem que morreu e ressuscitou, chamado de Filho de Deus, o Cristo. E como qualquer outra verdade da história, esta verdade era a verdade oportuna e presente para o povo no tempo de Pedro. Portanto, Pedro não precisava ensinar a esperar um dilúvio, porque esta era uma verdade presente para o tempo de Pedro, e ele não precisava ensinar a aguardar um dilúvio, porque esta era uma verdade presente para o tempo de Noé, mas não para o tempo de Pedro.
Assim, sucessivamente ao longo da história em cada época, Deus enviou uma verdade presente ao povo, e todos aqueles que a aceitaram foram selados para a salvação, e aqueles que rejeitaram tal verdade foram marcados para a perdição. A inspiração afirma este conceito nas seguintes citações. Para sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Parábolas de Jesus, página 34. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Parábolas de Jesus, página 62. Cada um dos diferentes períodos da história da Igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. O Grande Conflito, página 609. À luz desta afirmação sobre a inspiração, concluímos que cada época teve uma verdade trazida pelo Espírito Santo e que todos os receptores dessa verdade foram abençoados com a luz do céu para o seu tempo. Portanto, essa verdade se tornou a verdade presente de sua época, selando para a salvação ou perdição de acordo com a decisão que cada filho de Deus tomou naquele momento. Agora, qual é a nossa verdade presente? Alguém pode dizer que é o sábado, mas o sábado tem sido uma verdade em todas as épocas até agora. No entanto, a verdade presente para o ano de 1844 foi a abertura do juízo dos mortos e a purificação do santuário celestial. No entanto, quase 170 anos se passaram, e é provável que a verdade presente de nossa geração seja diferente. No entanto, a verdade do sábado continua válida para a eternidade, assim como outras verdades antigas. É evidente que, como Elias, ele vem antes do grande e terrível dia para anunciar tal acontecimento. É óbvio que esse profeta é aquele que traz alimento no tempo certo. A verdade sobre a solenidade do juízo dos vivos na Igreja Adventista. O santuário que Deus tem na terra agora. Um aviso para se preparar para a vinda repentina de Cristo e escapar da destruição profetizada por Ezequiel. No entanto, como a última obra em favor da Igreja consiste em selar 144 mil pessoas, de acordo com a citação lida, então a verdade dos 144 mil deve fazer parte da verdade presente para este tempo entre todos os adventistas observadores do sábado. Mas receber este selo não será fácil. Satanás sabe que esta é a sua última oportunidade e lutará com todo o seu poder para impedir que as pessoas reconheçam o tempo da visitação de Deus. No entanto, os filhos fiéis de Deus devem se encorajar, pois a recompensa será maior do que as aflições. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 335. Notai cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na Igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Lede o 9º capítulo de Ezequiel. Estes que recebem a marca pura da verdade e recebem o selo, não porque sejam os melhores e famosos entre o povo de Deus, mas apenas porque estavam suspirando e chorando na Igreja de Deus, por causa de todas as abominações que são feitas hoje em Jerusalém. Perceba que a única instrução que Deus dá ao anjo selador em Ezequiel 9 é selar somente aqueles que suspiram e choram, sendo esta a única condição de Deus para livrar as vidas de seus fiéis. Chorar é entristecer-se com a condição deplorável de nossa condição pecaminosa diante de Deus, e chorar é admoestar as pessoas com voz firme e um clamor forte anunciando suas transgressões e pecados. Somente aqueles que estão sob o processo acima serão selados pelo homem que tem o selo em suas mãos e que tem o poder de dar vida. A inspiração afirma:
A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Testemunhos Seletos. Volume 2, página 65. Não sentir arrependimento e tristeza pelos pecados é o mesmo que estar sem o selo de Deus, de modo que a ação é parte do processo de gemer por nossos pecados e pelas abominações da Igreja, e o ato de não fazê-lo resulta em estar sem o selo do Deus vivo. Em Isaías 58, 1. Clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. O Grande Conflito, página 452. Note que Deus pede para clamar por causa das abominações que são feitas na Igreja e não no mundo. O sábio Salomão diz que há um tempo para tudo. Deus designou um tempo para cada evento, e, obviamente, o mundo pagão está na agenda de Deus. Entretanto, devemos caminhar de acordo com a verdade que temos, e não nos anteciparmos ao trabalho que Deus nos pediu que fizéssemos. Esse trabalho é clamar pelo pecado de Israel hoje e anuncia-lhes sua rebelião por causa de sua traição à Santa Comissão que Deus deu à sua Igreja em 1844. Uma mensagem de paz e segurança levará à ruína de muitos. Em Testemunhos Seletos. Volume 2, página 65. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Vemos aí que a Igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunhos Seletos. Volume 2, página 66. A partir desta citação, aprendemos os seguintes pontos. Primeiro, a Igreja de Deus é a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Segundo, os anciãos haviam traído sua comissão. Terceiro, os anciãos pregam a paz e a segurança. Quarto, os anciãos declaram que Deus é misericordioso demais para punir. Quinto, os anciãos se calam mesmo diante dos piores pecados do povo e são comparados a um cão mudo que não ladra. Sexto, os anciãos sentirão a vingança de um Deus por sua cumplicidade. Com esta declaração inspirada, é evidente que Deus não negligenciará a atitude dos líderes. Em sua conivência de passar por alto os pecados do povo, a primeira a ser castigada deverá ser sua Igreja e seus líderes. Portanto, a ira de Deus deverá ser derramada em duas etapas diferentes. Alguns serão os primeiros, e neste caso deve ser a Igreja, e outros serão julgados depois sobre a Babilônia. Tem sido entendido que as últimas 7 pragas ocorrem onde a ira de Deus é consumada, mas sua ira não começa ali. As últimas 7 pragas serão exclusivamente sobre os ímpios na Babilônia, de acordo com Apocalipse 18:4. Isto significa que a Igreja foi punida com um castigo diferente das 7 últimas e finais pragas. A inspiração diz em relação ao julgamento da Igreja que os anciãos também serão punidos de forma letal por sua indiferença, não em comparação com um cão, mas com a função de um cão.
Eles deveriam ser cães que ladram, mas em vez disso é mudo. Sua mensagem estava em oposição à mensagem de admoestação que Deus estava enviando à sua igreja. Deus afirma que um dia de matança está chegando à sua igreja, mas os líderes declaram que isso é impossível, que Deus é amor e não pode punir tão severamente como descrito no capítulo 9 de Ezequiel. Embora a inspiração declare que esse capítulo deve ser cumprido literalmente. Os anciãos do povo continuam a adormecer as pessoas para que eles pereçam em sua grande ruína e continuem acreditando que todo o mal que a Bíblia prediz deve ser entendido simbolicamente e que não deve haver necessidade de preocupação. Meus irmãos, um trabalho especial acontecerá em nosso meio. Este povo sitiado pela apostasia não permanecerá em tal condição para sempre. Deus iniciará um processo de libertação e somente as pessoas que se recusarem a acreditar neste anúncio cairão sob as armas dos 5 homens de Ezequiel 9. Deus diz: enquanto o juízo investigativo está acontecendo no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, um trabalho especial de purificação, de libertação do pecado, deve ocorrer entre o povo de Deus na terra. Quando este trabalho for realizado, os discípulos de Cristo estarão prontos para a sua vinda. Então a igreja que nosso Senhor deve receber para si à sua vinda será igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. Então ela aparecerá, como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. O Grande Conflito, página 425. A obra do selamento é um evento solene. Em 1 Escritos, página 279 diz: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então, vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto, fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Este trabalho de selamento tem o propósito de obter um número, e quando esse número estiver completo, então a porta, há muito tempo aberta, será finalmente fechada. O anjo comunica ao Senhor na citação acima que os santos foram completados e numerados. Isso significa que o trabalho desse anjo é completar um número específico na Igreja de Deus: os 144.000 resgatados do Cordeiro. Como sei que esse número é verdadeiro? É simples. Eu trago à memória uma citação vista anteriormente que diz o seguinte: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor, tomam a peito a salvação de almas, verão sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial na obra final da Igreja, no tempo do assinalamento dos 144.000 que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 335. Consiste em selar 144.000, e como a obra do anjo subindo diante de Deus diz que a obra do selamento está concluída e os santos foram numerados, declara que o número exato dos salvos já está lá. A citação acima menciona o número das primícias, mas a grande multidão também deve ter um número, que só Deus conhece e que deve ser incluído no relatório deste anjo. Que verdade solene Deus quer revelar ao sincero, Deus pode abrir nossos olhos e ver o tempo de sua visitação. Pense no seguinte e medite: os dias de purificação da Igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 79. Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. Agora é o tempo de preparar-nos.
O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Conclusão. Durante o andamento deste estudo, deve ser compreendido que tanto o juízo para o mundo quanto o juízo para a Igreja são duas coisas diferentes. Foi visto à luz da palavra inspirada que Deus separou a obra do juízo para sua Igreja e afirma que, antes de colocar o mundo em ordem, ele deve primeiro fazê-lo com sua casa. Por que um Deus justo deve colocar o mundo em ordem primeiro e depois sua casa? Isso seria contrário, não apenas a Deus, mas ao princípio bíblico. Qual bom cristão gostaria de ir arrumar a casa do próximo sem antes colocar sua própria casa em ordem? Que vergonha para o universo celestial! Dar uma proclamação em alta voz, com uma igreja cheia de abominações em seu meio? Atualmente, há muita agitação em relação à lei dominical, a qual muitos proclamam que em breve será aprovada. No entanto, Satanás não planeja perseguir uma igreja que vive como o mundo, come como o mundo, veste-se como o mundo, fala como o mundo e até mesmo adora como o mundo. Somente aquele que vive piedosamente sofrerá perseguição, e isso não acontecerá até que Ezequiel 9 tenha purificado Jerusalém e ela esteja revestida com a justiça de Cristo. Portanto, nossa preparação não deve ser esperar por uma lei dominical, mas sim nos preparar para enfrentar um Deus indignado, uma vingança em nome de todos aqueles que um dia conheceram a verdade, mas não a praticaram. Deus purificará sua igreja, e ele certamente não ficará para sempre em silêncio sobre tudo o que é feito em seu meio, mas é gracioso com os sinceros para que busquem arrependimento e se convertam antes que seja tarde demais. Deus ama sua igreja, e é o propósito do Senhor salvá-la, mas ela deve aceitar ser salva no caminho de Deus. Prezado ouvinte, que se dedicou ao ouvir esse audiobook, se tem alguma dúvida ou preocupação para aprender mais ou receber material desta natureza, não hesite em nos escrever, seja por e-mail ou pelo número de WhatsApp. Da mesma forma, se você gostaria de receber um obreiro especializado no assunto destas sessões de estudo, você pode solicitá-lo e teremos prazer em visitá-lo, sua igreja ou sua casa. Lembre-se que os números das páginas do Espírito de Profecia citadas estão de acordo com os livros na biblioteca digital, e, portanto, os números nos livros físicos podem ser diferentes, devido a uma série de edições diversas produzidas por diferentes casas publicadoras. Que o céu o guie em toda a verdade, e lembre-se, acredite em seus profetas e prosperareis. Para solicitar mais estudos, entre em contato conosco nos comentários. Que a graça do Senhor Jesus abençoe sua vida. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like, comente e compartilhe.